Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Com o professor Wesley aqui, de Biologia. Neste vídeo nós vamos fazer a correção das atividades da semana 1 e semana 2. Tá? Então, o módulo 5 de Biologia, o PET 5 de Biologia, eu vou corrigir ele em dois vídeos. O primeiro vídeo, vídeo 1, vai ter a correção da semana 1 e semana 2. E o vídeo 2, a correção da semana 3 e 4, ok? Então, bora aí para as correções. Vou fazer a correção aí de cada questão com vocês da primeira semana. O módulo 5 de Biologia, o tema principal dele é sobre a evolução dos seres vivos, né? As evidências, as provas que tentam mostrar aí que os seres vivos, eles evoluíram e continuam evoluindo. Então, são as evidências, as provas de evolução, ok? Evolução biológica. Então, aí vem as teorias de evolução e nessa primeira semana nós vamos falar aí sobre as teorias de evolução, ok? Então, nós temos aí a nossa primeira questão. Caverna da Romênia abriga animais que vivem sem ar. Ela é formada por conjuntos de corredores extremamente estreitos. Em alguns deles não há oxigênio. Os pesquisadores disseram que as espécies encontradas são muito resistentes e sobrevivem com quantidades de ar fatais para outros seres vivos. Se afirmarmos que as espécies que vivem na caverna começaram a sofrer adaptações para conseguir sobreviver sob as novas condições, estamos fazendo alusão a uma teoria evolutiva. Cite o nome dessa teoria e justifique a sua resposta. Bom, pessoal, nas teorias de evolução, dois pensadores ou dois cientistas, né, eles se destacam. O primeiro deles é o Jean-Baptiste Lamarck. Então, Lamarck. E o outro cientista é o Charles Darwin. Esses dois cientistas, eles são, digamos assim, os principais cientistas aí relacionados à evolução dos seres vivos. Existem vários outros, mas estes são os de maior destaque, ok? Principalmente porque eles começaram todo esse estudo, né, de evolução dos seres vivos, criaram teorias que foram bastante discutidas e que é até hoje, ok? Então veja bem, só que Lamarck, o pensamento do Lamarck, o primeiro cientista, ele achava que os seres vivos, ao se deparar com uma alteração no ambiente, os seres vivos eles iam se modificando para poder se adaptar àquela mudança do ambiente. E essas mudanças eram passadas de uma geração para outra. Vou dar um exemplo. Vamos supor, a pessoa que... um determinado animal, né? Que ao longo da vida ele sofreu um acidente lá e perdeu alguns dedos da mão. Essa característica que ocorreu, né, devido a um problema no ambiente, ela seria passada para os descendentes. Então, os filhotes nasceriam sem os dedos da mão. Então, essa é uma das teorias de Lamarck. Então, ele criou duas teorias principais. A lei do uso e desuso, ou seja, quanto mais você usar uma parte do corpo, ela vai desenvolver mais, ou quanto menos usar, ela vai desenvolver menos. E essa característica seria passada para os descendentes, que é a segunda lei dele, a transmissão das características para os descendentes, ok? E o Darwin, a principal teoria de Darwin é a seleção natural. Então, ele acreditava que as condições, as dificuldades do meio, elas selecionavam os indivíduos, os mais bem adaptados. E, para resumir, a teoria de Darwin é a mais aceita hoje, né, comparando ali com os dois, ok? Então, neste caso aqui do texto, os animais que vivem no ambiente aí sem oxigênio, o texto indica que esses animais eles se adaptaram ao ambiente, ou seja, eles pararam de respirar porque não tinha oxigênio no ambiente. Então, isso está relacionado à teoria de quem? De Lamarck, tá? Então, nós podemos escrever aqui, ó, está relacionado à teoria de Lamarck, ok? É a resposta da questão número 1. Questão de número 2. O hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nessas comunidades um sinal de beleza. Dessa forma, temos que crianças
filhos dessas mulheres já nasciam com o pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? Neste caso aí, só um minutinho aqui que eu vou puxar aqui. De qual teoria evolucionista? Então, neste caso, a característica aí, de novo, é a teoria de Lamarck, né? Ou seja, conforme a pessoa deseja ter o pescoço mais bonito, diferente, maior, e começa a colocar argolas. E essa característica vai sendo passada para os descendentes, tá? Então, a teoria que está relacionada aí é letra E, teoria de Lamarck, beleza? Agora, próximo, questão de número 3. A questão de número 3, a evolução biológica é tema amplamente debatido e as teorias evolucionistas mais conhecidas são as de Lamarck e Darwin, a que remete à tira do Calvin abaixo. Então, tradução. Quadro 1. Uma das criaturas mais peculiares da natureza, a girafa, está singularmente adaptada ao seu ambiente. Quadro 2. Sua tremenda altura lhe permitia mastigar os suculentos petiscos mais difíceis de alcançar. Quadro 3. Biscoitos. Como a altura da girafa, lembrada pela tira de Kelvin, foi utilizada para explicar a teoria de Lamarck. No caso, partindo do princípio, né, a base da teoria de Lamarck, a gente pode colocar assim, que as condições do ambiente, que condições são essas? Que condições são essas do ambiente? O fato das árvores daquele ambiente serem muito altas, né, a girafa precisa se alimentar. Então, devido às condições do ambiente, influenciaram a alteração de características dos animais, das girafas. Então, o que quer dizer isso? O fato das árvores serem muito altas, as girafas foram esforçando forçando o pescoço ao longo dos anos, tentando, né, pegando um galinho aqui, outro ali, os mais baixos, forçando, e ao longo dos tempos, essas girafas, elas, de tanto forçar o pescoço, ele foi crescendo mais, ele foi sendo mais estimulado, até hoje as girafas conseguirem alcançar aí as árvores, né? Esta é a ideia, né, prevista aí dentro da teoria de Lamarck, viu, pessoal? Isso não é minha opinião minha e nem conhecimento meu, não, ok? Porque o texto perguntou dentro da visão de Lamarck aqui, ó. Você observa, dentro da visão da teoria de Lamarck. E aí, ó, as condições do ambiente influenciaram a alteração das características das girafas e estas foram passadas aos descendentes. Ok? Então, ou seja, forçou o pescoço cresceu, conseguia pegar a planta, e ao ter um filhote, essa característica era passada para o filhote. Então, essa é a explicação dentro da visão da teoria de Lamarck, ok? Então, com isso aí, nós fechamos a primeira semana de Biologia do PET 5. Agora nós vamos para a semana 2, e o principal da semana 2 aí, ó, é a seleção natural, que é a teoria de Darwin. Então, temos aí a nossa primeira questão. O desenvolvimento
O desenvolvimento da genética a partir da redescoberta das leis de Mendel em 1900 permitiu a reinterpretação da teoria da evolução de Darwin. Assim, na década de 1940, formulou-se a teoria sintética da evolução. Interprete o diagrama abaixo de acordo com essa teoria. Então, nós temos aí, ó, letra A. Que fator evolutivo está representado pela letra A? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pegar ali a imagem aqui. Então, qual é o fator evolutivo que está representado pela letra A? Então, a gente tem lá, A gera variabilidade. O que gera variabilidade? Então, no A, é mutação genética. Mutação genética. Que mecanismos produzem recombinação gênica? Quando a célula está se multiplicando, se dividindo, o material genético, os cromossomos, eles se emparelham, eles se aproximam para fazer a troca de genes entre eles. Esse emparelhamento dos cromossomos, do material genético, para promover a troca, tem um nome, é chamado de crossing over. Significa emparelhamento dos cromossomos homólogos. Aqui é um N e tal, deixa eu só consertar aqui. Letra C. Que fator evolutivo está representado pela letra B? Letra B. Atuando sobre a variabilidade genética. Então, neste caso aqui, a letra B, segregação cromossômica. Segregação cromossômica. Beleza? Que é o da letra B. É a separação dos cromossomos, né? Eles se separam, aí uma parte vai para uma célula, vai para outra, então a gente tem indivíduos com características genéticas diferentes, ok? Vamos para a nossa questão de número 2. Questão de número 2 é a questão dos tentilhões, né? Os tentilhões são os pássaros com características diferentes que sobreviveram aí a uma determinada situação do ambiente. Então vamos observar o gráfico. Só voltar aqui um pouquinho. Grande parte da população de tentilhões da espécie Geopsifortes das Ilhas Galápagos morreu em decorrência de uma intensa seca que afetou o arquipélago em 1977. Um pesquisador observou que os indivíduos sobreviventes apresentavam o tamanho de bicos maior do que a média verificada em anos anteriores à seca. A seca, conforme mostra o gráfico. Então a gente pode observar que, olha só o comprimento do bico, 1976, né? Comprimento do bico, ó. A média de comprimento do bico em 1978. Aqui, ó. Média do comprimento do bico em 1976. 10. Então, deslocamento da média de comprimento dos bicos após a seca. Comprimento do bico em milímetros. Então, se a gente observar, ó, aqui, nesse período aqui, ó, o bico ele tinha aproximadamente, ó, 9,5 milímetros, que esses números aqui embaixo do gráfico é o tamanho do bico, em milímetros, né? Tá aqui, ó, comprimento do bico. Após o período de seca, 1978, o tamanho do bico, ele passou de 9, a média, né, do tamanho do bico, para 10, mais de 10 um pouquinho. Então, olha, os descendentes das aves sobreviventes também apresentavam bicos maiores. Então, olha só, os filhotes das sobreviventes também apresentaram bicos maiores do que dos anos anteriores. Então, letra A, elabore uma hipótese que explique a variação do tamanho médio dos bicos dessas aves após o período da seca. Então, qual que é a explicação para isso?
Veja bem, eu vou falar para vocês e vocês anotem aí, ok? Durante o período da seca, os animais de bico curto tiveram dificuldade de sobreviver por causa da... Porque o que acontece? O período de seca, esses animais ainda encontravam alguns frutos naquela área, naquele ambiente. Os que tinham o bico mais comprido conseguiam furar o fruto e tirar dali a água de dentro do fruto. Já os de bico curto não. Então, com isso, ao longo do período aí da seca, os animais de bico maior conseguiram sobreviver em grande quantidade, comparado ao de bico menor. E essa característica ela foi passada para os descendentes, ela foi passada para os filhotes, certo? Por quê? Não que o bico cresceu. Vamos entender o seguinte, o período da seca, na ilha no ambiente tinha pássaros de bico curto e pássaros de bico longo. Aí veio o problema, que é a seca. Quem teve mais chance de sobreviver? Quem tinha o bico longo, ok? Então, ó, elabore uma hipótese que explique a variação no tamanho médio dos bicos dessas aves após o período de seca. De uma forma simples, eu vou ver que o espaço aqui é pequeno, eu vou colocar para vocês o seguinte, olha, vamos colocar aqui em cima, aqui é mais fácil. Aves de bico grande obtinham água dos frutos. Certo? Eles obtinham água dos frutos, porque o bico maior conseguia tirar água do fruto, e assim eles não morriam, ok? Letra B. Explique por que os descendentes das aves sobreviventes também apresentavam bicos maiores. No caso da letra B, herdaram dos pais. Eles herdaram essas características dos pais. Então, por isso, já que a população que mais sobreviveu foi a de bico grande, então, com certeza, a maior parte de filhotes naquele ambiente vão ser de animais de bico grande. Por quê? Porque herdaram a característica dos pais. Ok? Questão de número 3 agora. O uso indiscriminado de antibióticos favorece a preservação de linhagens bacterianas resistentes a esses medicamentos. Como exemplo, temos o caso do Vibrio cholerae, agente causador da cólera, do qual já são conhecidas linhagens resistentes a pelo menos antibióticos. Com base na teoria moderna de evolução, explica a resistência dessas bactérias aos antibióticos. Olha só. Muitas das vezes, quando a gente vai ao médico, o médico fala para a gente não usar o antibiótico por nossa conta, porque senão a gente vai criar resistência nas bactérias. O que é isso, criar resistência nas bactérias? Veja bem, quando a gente usa um determinado antibiótico, vamos explicar aqui, ó. Vamos supor que a gente tem um ambiente, aqui nós temos várias bactérias, vou fazer de uma cor e de outra aqui, ó. Espera aí. Nós temos aqui bactérias de tipos diferentes, de cores diferentes, né? O que vai acontecer aqui? Olha só. Aí vem, a gente vai e usa e aplica aqui nesse meio o antibiótico. Aplicou o antibiótico. Aí a gente percebe que a maioria das bactérias roxas aqui, ó, elas morrem. Várias dessas vermelhas morrem também. Mas uma parte significativa das bactérias vermelhas aqui, elas sobrevivem. Aí o que vai acontecer, ó? Numa nova... dias depois, o que vai acontecer, ó? Essas poucas bactérias que sobreviveram, né? Passou um determinado período, o que vai acontecer com elas? Elas vão se multiplicar e vai tomar conta de novo daquele ambiente, ó. Então agora a gente só tem bactérias vermelhas. O
que o antibiótico fez? O antibiótico ele selecionou as bactérias que são resistentes. Ele matou as bactérias fracas, as que são fortes ficaram ali, elas com o tempo elas reproduzem e formam uma nova população de superbactérias. Então aqui, ó, superbactérias, ok? Aqui vai ocorrer a seleção, as fracas morrem, as mais fortes, mais adaptadas sobrevivem. Passado um tempo a gente tem uma população de superbactérias, ok? Então, vamos voltar aqui, ó, na interpretação da questão. Com base na teoria moderna da evolução, explica a resistência dessas bactérias aos antibióticos. Então nós podemos dizer o seguinte, que o antibiótico seleciona os mais resistentes. Então, ele seleciona os mais resistentes. Depois, o que acontece? Estes reproduzem. E aí, o que acontece? Superbactérias. Ok? Entendido aí? Então, beleza. Então, só para finalizar, por isso que quando você não toma o remédio de forma correta, o antibiótico, né, toma lá o período certinho que o médico passa para você, vamos supor que você tem que tomar lá durante 20 dias, uma caixa de antibióticos lá. Aí quando chega, por exemplo, lá pelo 8º dia, você já começa a melhorar, já não tem mais problema nenhum, desinflama a sua garganta, você já não está sentindo mais nada, está tranquilo. Aí você pensa, para que eu vou tomar mais remédio? Já estou bem, estou tranquilo. Por que a infecção diminui? Porque matou a maior parte das bactérias. Não matou tudo, mas matou a maior parte. Por que o médico pede para você ficar até lá, né, o final do período lá? Eu dei um exemplo de 20 dias, né, mas nem sempre é 20 dias. Vamos colocar 10 dias. Aí você tomou 5 dias, melhorou, acabou, você para. Mas ele pede para você ficar até 10 dias tomando remédio. Então, na metade você parou. Os problemas acabaram, por quê? Porque a população de bactérias diminuiu. Aí você não continua tomando até o final, aquele pouquinho que sobrou lá vai crescer, desenvolver, multiplicar e formar uma nova infecção. Daí 2 semanas você está infectado de novo. Ok? Então, beleza. Com isso nós finalizamos aí semana 1 e semana 2 do módulo 5. Ok? Até mais, até o próximo vídeo aí com as outras 2 semanas, né, do módulo 5.